O senador Paulo Paim volta a falar sobre a proposta que prevê a criação do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. O senador considera o assunto de extrema importância para os idosos, que em sua grande maioria são aposentados e pensionistas da Previdência Social brasileira. De acordo com o congressista, esse grupo social tem passado enormes necessidades em tempo de pandemia. Em sua análise, a situação é desesperadora, por isso, segundo ele, trata-se de uma questão humanitária a aprovação do projeto de lei 3.657, que prevê a criação do 14º salário. O petista lembra que a ideia foi uma sugestão popular, e que existem outras propostas que foram apresentadas no mesmo sentido. Para o senador, essa mobilização em favor dos idosos necessitados é muito bom. Contudo, a aprovação do auxílio precisa ser rápida, devido à difícil situação econômica que essa pessoa tem suportado. O político ressalta que atualmente há cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas do INSS, e que a maioria ganham cerca de um salário mínimo, ou seja, tendo que sustentar com pequeno valor, filhos netos, genros e vizinhos mais próximos, devido à perda de renda de milhões de trabalhadores em função da pandemia. Assim, roga ao congressista, que é fundamental o empenho dos demais colegas para a aprovação da proposta. O projeto de lei 3.657, de 2020, insere o parágrafo 2º no artigo 40 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, renumerando-se o atual parágrafo único para parágrafo 1º, para dobrar, no ano de 2020, o abono anual dos segurados e dependentes do regime geral de previdência social. Em sua justificação, ao submeter à apreciação do Congresso Nacional, o projeto de lei que visa instituir o 14º salário emergencial aos aposentados e pensionistas do INSS durante a pandemia, o senador ressaltou que o projeto decorre da ideia legislativa 136.304, apresentada pelo usuário Sandro Gonçalves, advogado tributário do Estado de São Paulo, sob o título de Institui o 14º salário emergencial aos aposentados durante a pandemia. A ideia alcançou 43.303 assinaturas, no período entre o dia 1º a 7 de junho de 2020. Em virtude da crise econômica e sanitária provocada, a criação de gratificação natalina emergencial a ser paga no mês de dezembro de 2020 aos aposentados e pensionistas do INSS que não terão qualquer benefício no mês de dezembro, devido ao adiantamento do 13º salário para socorrer-se na etapa inicial da pandemia. Assim, o 14º salário emergencial socorrerá aposentados que fazem parte do grupo de risco e injetará recursos na economia movimentando o comércio no mês de janeiro de 2021. Sabe-se que, em decorrência da epidemia do coronavírus, as referidas pessoas na sugestão ficarão desassistidas no mês de dezembro do corrente ano, já que terão utilizado o adiantamento da gratificação natalina previdenciária para quitar as suas necessidades, naturalmente majoradas para fazer frente à epidemia em Testilha. Na realidade do nosso vasto Brasil, os aposentados e pensionistas, na grande maioria, ajudam a sustentar toda a família. Antes da pandemia, mais de 10 milhões de pessoas já dependiam da renda dos idosos para viver. Arcam com a maior parte das despesas, socorrendo filhos e netos, tendo gastos com alimentação, vestuário, escola, transporte, remédios, luz, gás, entre outros. Por isso, ciente da dificuldade que será experimentada por parte significativa da população brasileira, encampa-se a ideia contida na Sugestão Legislativa 11, de 2020, no sentido de instituir, na prática, um 14º salário em favor dos segurados e dependentes do RGPS que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Além do caráter humanitário da medida proposta no projeto que visa gerar amparo para categorias vulneráveis da nossa sociedade, também é importante frisar que o dinheiro destinado aos segurados e dependentes retorna muito rápido para o comércio em geral, possibilitando um aquecimento na economia nacional já no início de 2021 e podendo assim alavancar outros setores da economia. Diante desses argumentos, diz o Senado Paulo Paim, esperamos contar com o apoio dos nobres pares, para a aprovação do projeto que prevê o 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS.